Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu prometi que eu não viria sozinho na próxima vez e não estou sozinho aqui. Sou Chico Luz, diretamente da redação do Jornal Negado, nosso estúdio multimídia. Tem o Eldo Christopher de Matos, câmera 8. E vamos falar sobre o que aconteceu no esporte nesse final de semana aqui no Vale dos Sinos, né? Para a nossa web TV de esportes dos jornais do Grupo Sinos. Christopher, começando, né, para o que a gente viu no jogo entre Grêmio e São Paulo e Grêmio lá no Morumbi. O Tricolor conseguiu uma vitória improvável, pelo que mostrou em campo, mas importantíssima, que levou o Grêmio à vice-liderança e agora, quem sabe, de novo ali, contando com algum tropeço Cruzeiro para talvez entrar na briga ou ao menos garantir o lugar na Libertadores. Vamos por partes. Talvez tenha sido a pior atuação com uma vitória na temporada. Totalmente improvável essa conquista importantíssima dos 3 pontos, que não é à toa levou o Grêmio para a segunda colocação. Agora não, o campeonato acabou, né, Chico? Vamos ser honestos com o nosso internauta, não vamos iludir novamente. 11 pontos é muito complicado, 11 pontos, né? Acabou. E não é nem pela diferença de pontuação, é pela questão do desempenho que o Cruzeiro vem tendo. E não tem o menor esboço que esse time vai ter uma queda, vai ter uma diminuição nesse aproveitamento que já aconteceu com o Grêmio em 2008, Palmeiras em 2009, enfim. Mas aqueles times eram muito reféns de um ou outro jogador. Não é o caso desse Cruzeiro, que a gente já vai falar um pouquinho, que eu sei da vitória sobre o Inter. Não é o caso desse Cruzeiro, que não esboça nenhuma particularidade, um time de futebol coletivo, sai Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, mantém-se o mesmo nível. O Grêmio é uma equipe que vai ter, no meu entendimento, mais vitórias fora de casa do que em casa a partir de agora. Por essa forma do Renato jogar dessa forma que ele encontrou de defesa. É inegável que um time que tem uma defesa com Bressan e Simon, totalmente improvável essa defesa, conseguir passar invicta no Morumbi, claro que com uma boa dose de sorte, com grandes defesas do Dida, mas é um momento ímpar do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. Mas o Bressan ontem me chamou a atenção, porque o Bressan é um cara que vinha falhando muito no 3-5-2, e ontem com uma linha de 4 zagueiros ele me pareceu estar mais seguro do que estava fazendo, mesmo que fosse o Simon do lado. O Grêmio já tinha jogado assim contra o Corinthians, né, pela Copa do Brasil, também na linha de 4, apenas com 2 zagueiros, mas com o Rodolfo, que teve uma atuação primordial, destacada naquela partida, e é sem dúvida nenhuma o melhor zagueiro do Grêmio hoje em atividade no plantel. E com o Bressan parece que esse esquema com o posicionamento dentro da área, como ele precisa ficar, que ele não precisa ser exposto na caça ao atacante, né? Talvez ele demonstre um pouco menos as suas limitações técnicas, ficando mais posicionado, ele consiga ter um melhor desempenho. E ele teve alguns embates interessantes com o próprio Luiz Fabiano, que é um notório centroavante, tem uma capacidade dentro da área, ele conseguiu levar vantagem em algumas intervenções e assim o Grêmio passou mais uma vez. São 3 jogos sem sofrer gol e nos últimos 5 foi apenas um gol sofrido. É uma bela marca, uma bela média. Isso o Grêmio aproveitou, né? Teve uma rodada quase fantástica, ainda pela derrota do Atlético Paranaense em casa, pela derrota do Botafogo também em casa. O pessoal que está em quinto lugar, o Atlético Mineiro subiu, mas está mais distante do Grêmio do que estava antes. O Grêmio então abriu uma boa vantagem ali para o pessoal que está fora do grupo da Libertadores, está muito bem caminhado. Já o Inter, né, Christopher, depois de muito tempo ficando no quinto lugar sem vencer, só conseguindo empates, derrotas estranhas, dessa vez caiu, perdeu 2 posições, num jogo que até o primeiro tempo do Inter não foi dos piores, foi até decente, e num jogo que se cogitava perder. Só que o brabo é que, somado às outras derrotas que teve, né, isso que complica. Perder para o Cruzeiro, que está virado para a lua, numa linguagem bastante popular, é aceitável, mesmo que seja em casa, aquela história toda que em casa tem que fazer valer o mando de campo, seja o estádio do Vale ou não, a Casa Colorada, enfim, isso é uma outra discussão, mas foi uma das atuações talvez a menos ruim do Inter nesse passado recente do Campeonato Brasileiro. Ponto para a ousadia do Dunga, que também mexeu com algumas peças que precisavam ser mexidas. Devagarinho, quem sabe, o Inter começa a projetar 2014. 2013, vamos ser sinceros, o Campeonato Brasileiro acabou, a Copa Libertadores ainda é uma possibilidade ao alcance, mas aí a gente está falando há quanto tempo já? 2, 3 meses que o Inter pode buscar uma vaga no G4. O Inter não tem feito por merecer essa vaga, então vamos ser mais sinceros e colocar os pés no chão, pensando em 2014 também, uma renovação do elenco que precisa acontecer. Seja na zaga, que já é uma figura batida, que precisa renovar, mas também do meio para frente alguns jogadores não estão naquele mesmo nível que lhes consagrou, que é o caso do próprio Leandro Damião, que a gente não discutiria ele 6 meses atrás, mas o banco talvez faça bem para ele. Agora, ele entrar e tentar uma cavadinha, uma lambreta, não é o melhor momento, né, Chico? Quando as coisas estão difíceis, é melhor simplificar para que a coisa aconteça.
E o Damião parece muito refém nessa história da lambreta, né? É um atacante que se destacou em 2011 pela simplicidade. Teve alguns lances plásticos, de bicicleta, de lambreta, que funcionaram e tudo mais. Mas agregados. Agregados, que o que ele fazia era gol, e era gol, tipo, não dava 2 toques na bola, fazia gol. E hoje em dia o Damião não faz gol e ele parece refém muito essa história de querer fazer uma lambreta. O Atlético Paranaense, no primeiro tempo, o Inter perdia o jogo por 1-0, ele tentou um mesmo lance na próxima bandeirinha de escanteio da goleira norte. Do estádio do Vale, também tomou uma vaia impressionante dos torcedores. Saiu no intervalo, né? Voltou só depois do segundo tempo do jogo aqui. Talvez seja melhor botar a cabeça no lugar, se reencontrar. Ele é um cracaço de bola, é um centroavante dos melhores que o Brasil formou nos últimos anos, mas no momento o banco é o melhor lugar para ele nessa situação. Bom, hoje o Novo Hamburgo, nessa segunda-feira, né? Melhor falar, o Novo Hamburgo está jogando nesse momento, daqui a pouquinho, ou já começou, contra o Grêmio Sub-20 pela Copa Willis San Vito. O Noia que venceu o Aimoré, né, no clássico de sexta-feira lá em Alvorada, quando era mandante pelo Inter jogar aqui no estádio do Vale. O jogo foi mandado lá no Morada dos Quero-Queros. Quando a gente voltar na quinta-feira, a gente vai falar bastante sobre Grêmio, sobre Inter, sobre Novo Hamburgo e 15 de novembro, que se enfrentam na quarta-feira pela Copa Metropolitana. Então a gente se fala na sexta-feira melhor. Sexta-feira estaremos aqui de novo nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Até lá!